Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Psicologia em Ação, Diálogos que Incluem. Ao longo dessa jornada, estaremos juntos ao Núcleo de Psicologia Escolar e Educacional do Sistema SESI de Educação. E hoje quem nos acompanha é a psicóloga da unidade SESI Canaã, Dayana Fonseca. Olá, Dayana. Qual será a temática de hoje? Olá, Kellen. Vamos falar sobre direitos, inclusão e escola. Para essa conversa, recebemos Ana Carolina Cardoso. Seja bem-vinda, Carol. Por favor, apresente-se para o nosso público. Olá, agradeço muito o convite. Eu sou uma professora da Rede Municipal de Educação de Goiânia já há 18 anos. Como psicopedagoga, já atuo há mais de 16 anos, tenho formação em Educação Especial e Inclusiva, com ênfase na legislação, especialização em Desenvolvimento Humano, Inclusão Escolar, Autismo, Altas Habilidades, Deficiência Intelectual. Sou mestre pela UFG e mestrando em Educação Inclusiva pela Unesp. Na RME eu trabalho e já trabalhei como psicopedagoga, coordenadora de equipes multidisciplinares, da educação especial e do atendimento educacional especializado. Sou professora de AE também e agora estou como coordenadora pedagógica da Associação Pestalozzi, Unidade CAI Renascer, e trabalho também com formação de professores. Que trajetória, hein, Carol? Para iniciarmos nossa conversa, é importante compreender o papel das leis na construção de uma sociedade mais inclusiva e na garantia de direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Pensando nisso, qual é a importância da legislação na garantia de direitos das pessoas com deficiência no Brasil? A legislação, ela é importante para a população no sentido que garante direitos e traz à tona questões que são de luta popular. A luta pelo direito das pessoas com deficiência, ela vem já no Brasil há um certo tempo. E toda essa luta, essa discussão que traz à tona à sociedade questões tão importantes, elas são reverberadas na legislação para que se tenha direcionamentos e propostas para públicos específicos. No caso aqui estamos lidando com o direito das pessoas com deficiência. A legislação também, ela prevê garantir essas condições, essas possibilidades para esse público, no caso de um público que já vem, de um certo tempo, lutando por esses direitos. Nós estamos falando ali desde a Constituição de 1988, mas antes disso, 1948 já fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos, numa época pós-guerra, onde foi preciso garantir ali a condição humana, enquanto uma condição que não se pode negar e que a gente precisa compreender dessa forma. Então, Brasil, 1988, já fala com relação à questão da educação como um direito de todos, Então, todos ali na legislação não diz, uma vírgula, inclusive das pessoas com deficiência, não. Nós estamos falando de todos no sentido da diversidade humana, garantida perante essa possibilidade que na lei fica muito claro para nós. E após isso, 1996, nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que traz essas condições também de forma mais específica para a educação escolar. Ali no artigo 53 já traz ali educação especial, então as pessoas com deficiência já têm garantido ali também uma possibilidade de estar na escola, pensando nesses direitos e nessas condições ideais ali. Então, eu gosto muito de trabalhar com educação inclusiva e me especializo na questão legal, no sentido que quando vamos conversar com professores, com pessoas que estão ali lidando, no cotidiano da escola, sobre o direito dessas pessoas, é importante a gente dizer que pedagogicamente eles precisam ser trabalhados, mas acaba que a gente não precisa de convencer os professores a trabalhar dessa forma, uma vez que todos estamos sob a mesma legislação e que essa legislação já garante isso a priori, ou seja, é um trabalho do professor que precisa se formar, que precisa se capacitar nessa perspectiva e para essa prática, independente de qualquer outra situação. Então, se a lei garante, significa que todos temos que seguir. Na prática escolar, isso muda um pouco o viés da discussão, porque ali a gente não está discutindo se
mas a gente começa a discutir o como, né? Como faremos isso? Então, esse engajamento do corpo docente ali da escola como um todo se torna uma questão mais tranquila, porque temos direcionamento, temos onde queremos chegar, basta a gente discutir aqui o como, né? E esse como é o próprio do professor no seu fazer diário ali, no seu planejamento e nas suas atividades. Então, a legislação ela tem essa importância, né? De dar um direcionamento e de garantir essa luta por meio de questões que se tornam a priori ali dentro do contexto escolar. Carol, a Lei Brasileira de Inclusão 13.146/15 representa um dos principais marcos legais na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e o que preconiza a legislação no que diz respeito às adaptações curriculares e pedagógicas para a inclusão escolar? Então, como eu disse, a lei ela é um direcionamento, ela é uma questão que precisa ser vista e conhecida, principalmente conhecida, né, por profissionais e por toda a população, para que a gente entenda o que a gente precisa fazer ali na escola para a gente começar a discutir o como. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146, lá de 2015, nós estamos falando de um regulamento que não tem muito tempo, né? Nós estamos em 2026, ou seja, há um pouco mais de uma década nós temos uma lei, né, que foi promulgada e que tem um conteúdo de tamanha importância, né, para os direitos da pessoa com deficiência, porque ali traz questões gerais para todas as áreas. Então, fala sobre direito das pessoas com deficiência com relação à saúde, habitação, emprego, mobilidade social e educação também, né? Ali no capítulo 4, a gente tem direcionamentos bem específicos para a questão da educação. Então, não é uma lei só sobre educação, mas fala sobre os direitos da pessoa com deficiência em amplos aspectos na vida social de todos, né? E ali, o interessante é que nessa legislação, lá no artigo 1º, ali, quando começa essa discussão, ela traz ali e define alguns termos, né? Por exemplo, como o termo desenho universal, profissional de apoio, adaptações razoáveis, barreiras. Então, traz para nós conceitos que muitas vezes ficavam somente na literatura científica, né, e traz ali dentro da legislação o que a gente precisa entender sobre esses conceitos. Por exemplo, quando fala de barreiras, a gente percebe que lá tem barreiras arquitetônicas, barreiras do próprio espaço, do ambiente, mas também barreiras atitudinais, que é o que a gente percebe muito na escola e que a gente pode transpor para esse ambiente, né, onde as atitudes podem causar barreiras ou podem impor essas limitações para as pessoas que precisam acessar esse ambiente. Então, esses termos, eles são muito importantes da gente compreender, por exemplo, como profissional de apoio, que é um termo que hoje está muito, né, nessa última década, a gente tem discutido bastante, e ele traz um certo direcionamento para que nas legislações seguintes a gente consiga entender um pouco mais do que se trata essa pessoa dentro do ambiente escolar. Outra questão importante que essa lei traz, né, sobre a avaliação biopsicossocial. Todo procedimento, toda adaptação, todo planejamento, ele começa com uma avaliação. Então, é importante avaliar as condições dessas pessoas, tanto na questão biológica, fisiológica, funcional, quanto na questão psicológica, né, biopsico, né, com relação às suas relações, com relação à sua condição emocional também, e na questão social, de interações e de o que dentro dessa sociedade ou dentro dessa comunidade escolar, né, de forma mais específica, essa pessoa precisa para ter garantido os seus direitos, quais são as adaptações que são necessárias ali. Então, essa lei, ela traz um avanço nesse sentido, de considerar conceitos e de pensar um pouquinho sobre essa questão da avaliação para garantir ali os direitos da pessoa com deficiência, que retoma, né, de outras legislações, né, que já estavam em vigor, mas que traz ali um apanhado e um resumo de tudo ali para que a gente consiga ter um guia, né, para a legislação, para a população nacional no que se refere à pessoa com deficiência. Por isso ela é chamada de Lei Brasileira da Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. E tivemos recentemente, Carol,
a publicação do Decreto 12.686, agora em 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Quais foram as principais contribuições desse decreto para a educação inclusiva no país? Então, Kellen, esse decreto ele reforça aquilo que já estava ali na LBI, como já estávamos conversando. Na LBI também, lá no capítulo 4, traz questões que são importantes para a educação, né? Que trabalha com a necessidade de acessibilização de currículos e conteúdos. Então, a LBI não inaugura esse conceito de acessibilização de currículos e conteúdos, isso já vem lá da Constituição mesmo, como estávamos falando, de 1988, onde traz a necessidade do atendimento educacional especializado, traz ali a necessidade de se atender pessoas dentro da sua diversidade, das suas necessidades. A LBI retoma isso, dizendo que é importante trazer ali currículos, métodos e técnicas adaptados, né, para as pessoas que têm essa necessidade, que retoma de 1996 ali a LDB, né, que já traz essa questão dessas adaptações. O decreto 12.686, que é de 2025, ele retoma alguns conceitos referentes a essa educação inclusiva, nessa perspectiva inclusiva, que é uma retomada e o assunto ele é tratado ali de início, né, de forma talvez um pouco mais extensa em 2008, né, quando nós temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então o nome agora ele fica um pouco menor para que as pessoas entendam que essa educação especial ela é o caminho, é o método, né, são as possibilidades para que a política, para que a educação, né, de forma mais pontual, ela seja inclusiva. Então antes a gente estava lá, né, de 2008 até 2026, a gente estava pensando nessa perspectiva inclusiva. Agora a gente pensa, né, enquanto legislação, que essa educação ela precisa, né, já se tornar inclusiva, e nesse decreto a gente entende e ele contribui nesse sentido de trazer pontuações, né, porque ele vem ali na forma de lei, artigos, incisos, parágrafos, que na política de 2008 não foi dessa forma. Ela é uma política em texto, né, a gente tem ali fascículos que são maravilhosos para nós professores, né, eu convido todos os professores a conhecerem os fascículos ali da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né, de 2008, no site do MEC estão disponíveis. O fascículo 1, que fala sobre a escola como inclusiva, é brilhante no sentido de dizer que existem escola dos diferentes e escola das diferenças, né, isso são conceitos diferenciados, né, onde a gente tem o trânsito, né, da escola dos diferentes, onde todos ali não têm ali percebidas as suas necessidades, para a escola das diferenças, onde as diferenças convivem, né, no mesmo ambiente e têm possibilidades em equidade ali naquele espaço. Então, o decreto 12.686, ele avança nesse sentido, de trazer ali um pouco mais pontualmente regulamentado, né, o que o decreto 7611 de 2011, que regulamenta a política de 2008, já trazia, mas talvez de uma forma um pouco mais direcionada, com alguns termos novos, inclusive, né, onde a gente tem o PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado institucionalizado, de forma bem mais explicada, né, porque o professor adora isso, né, adora que esteja tudo ali explicado para que eu consiga transformar isso em prática pedagógica, e isso é bom mesmo, né, porque a gente lida com a educação, a gente quer que as coisas sejam muito delineadas, né, para que a gente consiga trabalhar em sala de aula. O PEI também, ele aparece de forma inédita, talvez com esse nome, né, dentro de um decreto, de uma regulamentação, por mais que o MEC já tenha discutido e venha discutindo sobre esse tema, né, já há alguns anos, mas o Plano Educacional Individualizado, ele aparece aqui nesse decreto de forma bem mais categorizada e explicada, né, para que a gente consiga entender sobre essa questão. Um outro avanço que era percebido apenas em notas técnicas do MEC é a questão da não necessidade do laudo, né? O decreto 12.686, ele traz esse avanço no sentido de deixar muito claro que educação é educação, terapia é terapia, não que a gente desconsidere a necessidade ou a importância desse documento, mas que para nós professores a avaliação pedagógica ela é muito mais importante, a observação ali das possibilidades, necessidades, dificuldades e principalmente potencialidade dos estudantes, ela é mais
mais importante, né, do que apenas uma categoria em que esse estudante está se enquadrando, né? A gente tem também ali delimitadas a questão da formação, né? Inclusive o decreto 12.686, ele foi melhorado, né, pelo decreto 12.773, né? Ele não deixa de valer, mas o 12.773 traz ali algumas pontuações mais pertinentes ou de uma certa forma um pouco melhor esclarecidas, né, com relação principalmente à formação do professor de AE em nível de especialização, que passa a ter uma carga horária de 360 horas, e do profissional de apoio numa carga horária de 180 horas, para que a gente garanta ali um mínimo de qualidade pedagógica para esses professores e essas pessoas que estão participando de todo esse processo. Então, a gente percebe, sim, avanços nessa educação inclusiva nacional, principalmente para que a gente, e esse é o anseio, né, nosso que trabalhamos com educação inclusiva, de que ela, inclusive, se torne, né, inclusiva, de fato. Uma dúvida bastante frequente entre as famílias e profissionais da educação é se a escola precisa aguardar a apresentação de um laudo médico para iniciar estratégias de apoio ao estudante. Carol, o que a legislação diz sobre a implementação de adaptações pedagógicas antes da apresentação de um laudo? Então, Daiana, a questão da necessidade ou não do laudo, hoje ela se torna bem mais clara na legislação. É importante a gente destacar que, né, em pleno 2025, 2026, a gente ainda precisa de validar o trabalho do professor nesse sentido, do que ele tem autonomia ou não para dizer ali a importância desse trabalho, independente de outras vertentes, né, por exemplo, na questão clínica e médica, mas o trabalho do professor, ele é muito importante nessa avaliação, inclusive, né, os estudantes, né, que apresentam alguma necessidade educacional especial, né, como diria a legislação anteriormente, ou alguma deficiência, eles têm necessidades pedagógicas que precisam ser avaliadas além da questão do laudo médico. No decreto que estávamos falando, né, o 12.686, ele traz esse avanço no sentido de deixar claro que a necessidade do laudo, ela não precisa ser a questão que vai validar a participação desse estudante ali na escola, ou de adaptações, ou de outros recursos, ou seja, não é necessária a apresentação desse laudo para que o estudante tenha acesso aos recursos ali da educação especial, para que a escola se torne inclusiva. Isso já vinha aparecendo ali em 2014, o MEC soltou nessa época uma nota técnica, a nota técnica 4 de 2014, que ela toda já falava da não necessidade de se ter esse documento médico para se ter acesso aos recursos da educação especial, porque uma coisa é educação, outra coisa é terapia, é a parte clínica, né? E nessa nota técnica ali, de forma brilhante também, o MEC traz ali explicações, justificativas do porquê que isso não precisa. Então, é sempre bom, né, para os professores, para que a gente consiga entender o processo, né, para compreender o que a gente precisa realmente e efetivamente garantir na escola, compreender esses contextos, né? Mas fato é que nesse novo decreto, né, do 12.686, ele traz ali sim essa pontuação no artigo simples, né, no artigo 11º, ali no inciso 7º, né, no parágrafo 7º, essa questão da não necessidade. Não que esse estudante não precise ser atendido, muito pelo contrário, ele tem essa necessidade do atendimento, ele tem isso garantido pela lei para que o professor possa avaliar e perceber quais são as melhores opções ali para aquela metodológicas e de possibilidades para esse estudante. Então, acaba que o professor, ele tem o seu respaldo ali de trabalho, né, e essa confiança, né, da legislação, que o professor vá ali sim ter a melhor abordagem, a melhor possibilidade ali de ser trabalhado com esse estudante. Bom, Carol, o decreto, ele traz muitos pontos e esclarece, deixa de forma muito clara, como você mesmo disse, questões que geram dúvidas, que geram dificuldades no desenvolvimento do trabalho do profissional dentro das unidades escolares e da garantia do direito dos estudantes. Um ponto que gera bastante dúvidas entre escola e famílias é o profissional de apoio. Muitas vezes surgem questionamentos sobre quem tem direito a esse serviço, quais os critérios que devem ser considerados para que esse recurso seja indicado para o estudante.
inclusive a questão do laudo, se sim, se não. Mas quem de fato, Carol, define quem precisa e qual que é a necessidade do estudante ter esse profissional ou não? Então, Kellen, isso já é uma discussão, né, como eu estou trazendo aqui para vocês um certo histórico, né, das legislações e da onde a gente chega, né, e da onde a gente chega existe um caminho, né. Essa discussão do profissional de apoio, e esse é o termo mesmo, né, que a gente utiliza já há algum tempo, desde 2010, né, o MEC também traz ali em 2010 uma nota técnica, né, que é a nota técnica 19 de 2010, que nessa nota técnica, as notas técnicas são recursos, né, que o MEC utiliza, publicações, né, para que a gente consiga entender, para que o MEC consiga explicar, né, alguns conceitos e alguns procedimentos que precisam ser validados ali no contexto, no caso educacional, porque é do MEC. Então, nessa nota técnica é explicado ali a função desse profissional de apoio. Desde então, essa função ela tem sido ratificada nos demais decretos e legislações, né, assim também como no conceito que eu falei, né, que aparece ali no início da LBI, que fala, né, sobre quem é esse profissional de apoio. Então, ele está dentro desse corpo legal e desses esclarecimentos, né, referentes à legislação também, como um profissional que ele está ali para auxiliar dentro dos quesitos higiene, alimentação, locomoção e em alguns momentos, né, por exemplo, como na lei agora no decreto, né, 12.686, fala da questão também da interação e da comunicação. Então, é um profissional que tem uma atuação específica dentro do contexto escolar. Ele está ali para apoiar mesmo o estudante. Em nenhum momento da legislação é dito que esse profissional tem funções pedagógicas a não ser na questão de auxiliar o professor na dinâmica de sala de aula para garantir ali recursos para que aquele estudante consiga ter apoio no que ele precisa antes para que o professor consiga trabalhar em sala de aula. E infelizmente, né, nós que somos professores, a gente acredita que a abordagem, né, que a função desse profissional poderia sim ser, né, entrar dentro de questões um pouco mais pedagógicas, mas a legislação ela se resume a dizer que está ali para esses quesitos, higiene, alimentação, locomoção. A interação e a comunicação, ela passa a existir esses dois termos, né, dentro do contexto legal, ali na lei 12.764, né, que é de 2012, a lei Berenice Piana, que a gente fala do Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, né, é uma lei que trata especificamente de pessoas, né, dos direitos da pessoa com autismo. E a nota técnica 24 de 2013, né, já um ano depois, ela explica essa legislação e traz esse profissional de apoio que aparece ali nessa lei como aquela pessoa que também está no contexto escolar para dizer e para trabalhar com essas questões referentes à comunicação da pessoa com autismo, né, porque essa interação é uma interação prejudicada e a gente sabe que isso dentro do contexto escolar traz prejuízos, né, de interação e de inclusão desse estudante na escola. Então, esse profissional, sim, ele está ali indicado para crianças e estudantes, independente do laudo, isso é reforçado, inclusive, no decreto 12.686, mas que dentro da avaliação que é pedagógica, precisa entender essa necessidade de se ter ou não esse profissional disponível ali, caso a necessidade do estudante entre dentro desses quesitos que foram tratados. Outro instrumento cada vez mais presente nas discussões sobre inclusão escolar é o Plano Educacional Individualizado, conhecido como PEI, que busca organizar estratégias para atender às necessidades específicas dos estudantes. Carol, o que a legislação esclarece sobre o Plano Educacional Individualizado? Então, Dayana, esse termo é um termo novo, como eu disse, né? Ele aparece lá na LDB, lá no artigo 59, não com esse nome, Plano Educacional Individualizado. Ele atravessa ali essa legislação no sentido de dizer que os estudantes, né, público-alvo da educação especial, ainda era esse nome que era dado, precisam de currículos, métodos e técnicas adaptados. Então, quando a gente pensa em adaptação curricular, de metodologia e de técnicas, a gente pensa num planejamento diferenciado. Então, é algo que a gente consegue entender, né, que na legislação isso traz já desde um tempo. As Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica, a Resolução 2 de 2001, também traz, né, essa necessidade de se ter
essa adaptação curricular também enquanto uma diretriz, né, para a educação, que esse é o nome desse documento. Uma outra publicação do MEC que é muito interessante, né, e aqui a gente convida os professores, né, mais uma vez, e as famílias também a conhecerem, né, é uma publicação do MEC que se chama Saberes e Práticas da Inclusão, recomendação para a construção de escolas inclusivas. Essa é uma publicação de 2006, ela existe lá no site do MEC, e ela traz ali de forma bem didática e aprofundada como que seriam essas adaptações, inclusive em pequeno, médio e grande porte, dependendo da característica dos estudantes. Então, é uma publicação de 20 anos atrás, que já traz ali para o professor, né, para os docentes da escola, possibilidades de estar pensando, né, claro que não existem receitas, quando a gente fala de educação inclusiva, é bem isso, né, não existem receitas, mas existem caminhos e direcionamentos, né. O PEI, especificamente, ele aparece, né, em 2023 ali no parecer 50 do MEC, que foi homologado e que traz ali esse nome, Plano Educacional Individualizado, que é reiterado ali, né, na Lei 12.686 de 2025 e traz ali estratégias bem pontuais para o professor, né, com relação ao estudo de caso que tem que constar nesse instrumento, né, que já era um direcionamento para o PAEE, né, que é do atendimento educacional especializado. Agora o professor referência, né, regente da turma também precisa pensar nesse estudo de caso. Então, ali a gente tem esses direcionamentos, né, que o MEC nos traz, que as legislações nos trazem, por isso que elas são importantes nesse sentido, para esclarecer para nós que nada aparece do nada, né? Tudo existe um contexto e que a gente precisa entender esse contexto para trabalhar, principalmente dentro da escola. Chegamos ao final desse episódio e quero agradecer imensamente a você, Carol, por estar aqui conosco, deixando tanto esclarecimento sobre legislações que não é fácil a compreensão, a interpretação, e você trouxe para a gente de forma muito didática, clara. E quero saber se você gostaria de deixar alguma mensagem para educadores, famílias, estudantes sobre inclusão e direitos educacionais. Quando a gente fala do que a gente gosta, é tranquilo, né? As coisas, elas vão se encadeando porque a gente é apaixonada. Eu sou apaixonada por esse tema, educação inclusiva. E o que eu queria deixar é que um dia eu gostaria de falar sobre educação inclusiva sem a necessidade dessa adjetivação, né? Para que a gente consiga falar somente sobre educação, né? Educação para a diversidade, educação das pessoas com deficiência também, mas que essa discussão ainda é importante, ainda é necessária, assim, e eu agradeço muito a oportunidade, porque eu acredito que por meio das falas, das discussões, de trazer à tona essas discussões mesmo, a gente consegue, né, talvez um dia, acredito que conseguiremos falar sobre educação nessa perspectiva de uma forma geral, sem trazer esse nome inclusiva, porque esse é o nosso objetivo, fazer a educação como ela foi pensada de fato, para todos, né? Carol, muito obrigada. É sempre muito rico ouvir as suas contribuições. E muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. O que você mais gostou desse episódio? Deixe aqui nos comentários. Até a próxima! O podcast Psicologia em Ação, Diálogos que Incluem, é uma iniciativa da Gerência de Educação Básica do SESI Goiás, desenvolvida com o apoio do Conselho Nacional do SESI, reafirmando o compromisso com a promoção de diálogos qualificados sobre educação, desenvolvimento e inclusão.